Muito bem, crianças. Que legal termos aí as crianças, né? Antes de nós termos o louvor com a nossa jovem Júlia, a Kelly sabe que eu esqueço, ela já me lembrou ali, né? Mas eu não esqueci. Eu queria falar um pouquinho aqui com a igreja, né? Agradecer aqui a tua presença. Eu quero comentar algo. Há pouco o Alexandre deu aqui alguns comunicados, né? E a irmã Sofia estava preocupada com os pães. Ganhamos 250 pacotes de pães, certo? O pão desse de pacote, né? Tá bom? Então, a União Curitiba está enviando, né, um auxílio de valores para... E aí me perguntaram qual que seria para agora, né? Aí eu falei dos pães e já ganhamos os pães, está bem? Então, Deus provê e a gente só tem que pôr o pé na água, né? Não literalmente, certo? Mas temos que pôr o pé na água, está bom? Ontem eu já estive aí auxiliando, especialmente famílias ali da integração, a serem removidas. O esposo da irmã Rosane e o Jonathan, né, ele é o padrasto do Jonathan, usaram um barco, removeram mais de 30 famílias ali da integração, né, ontem, durante o dia, pela graça de Deus. E outras famílias, tinha outros barcos lá, né? Mas o deles removeu mais de 30 famílias, está bem? E nós encaminhamos, então, para alguns lugares. Aqui no Aeroclube, ontem à noite, já foram preparadas 300 marmitas. Até enviei umas fotos ali, né? Da equipe lá trabalhando ontem à noite. E hoje à tarde vamos ter uma outra equipe aí, né? Trabalhando também, certo? Então, Deus nos usa como instrumentos nestas horas, né? Para podermos auxiliar e socorrer aqueles que estão em uma situação delicada, está certo? E é um momento também para orarmos, né? Pedindo que Jesus volte logo. Esse mundo cada vez vai piorar mais, nós sabemos. Então, quanto antes ele vier, menos sofreremos aqui, está bem? Então, o nosso papel como igreja, especialmente, é orarmos, né? Para que Jesus volte logo. Esta vai passar, né? Como a outra já passou. Mas percebam que sempre vem uma pior depois, né? Em vários sentidos e em vários aspectos. Também aproveitar aqui, eu vi que apareceu ali antes, o Alexandre não falou, né? Nós tínhamos planejado uma reunião com aquela equipezinha que está organizando um coral infantil distrital. Mas justamente porque muitos já estão envolvidos aí com esses atendimentos, né? Então nós vamos adiar a reunião, se possível, para o próximo sábado. E se não for possível no próximo sábado, ainda faremos no outro, né, posterior. Está bem? Então, tenhamos paciência e vamos atender aquilo que é emergencial. Está certo? Antes de ouvirmos o louvor, eu quero já te convidar para termos uma oração ao nosso Deus e Pai. Uma oração de intercessão. A minha esposa já orou. Mas é tempo de nós orarmos mais ainda, né? Então, eu te convido você a se ajoelhar. Você que pode. Se você não pode, permaneça sentado. Mas você que pode se ajoelhar, eu convido a se ajoelhar e vamos falar com Deus. Bondoso e eterno Pai, em primeiro lugar, Senhor, nós elevamos a Ti a nossa gratidão. Gratidão porque nos dás o conhecimento das Tuas verdades, o entendimento, Senhor, dos fatos que estão ocorrendo neste mundo e que já foram prenunciados em Tua palavra há muitos e muitos anos. E assim, Pai, sabemos que tudo isto passará e logo Cristo virá para nos conduzir a um novo céu, a uma nova terra. Obrigado, bom Deus, porque também, Pai, esta esperança, este entendimento nos conforta, nos dá segurança de que a Tua mão e a Tua vontade se cumprem na vida dos Teus filhos. Pai amado, sabemos que há irmãos nossos que estão fora de suas casas. Alguns, Pai, perderam tudo. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito os anime e que lá onde eles estiverem, eles possam ser instrumentos de gratidão a Ti, instrumentos, Senhor Deus, para compartilhar com outros encorajamento, fé e esperança. A nós outros, Senhor, que Tu nos uses também para socorrermos essas pessoas que estão abrigadas e que assim, Senhor, elas possam sentir um pouquinho do calor humano, do calor que na verdade vem de Ti
e do qual nós somos apenas transmissores. Que nós possamos transmitir este amor a eles e que muitos pais, se não todos, possam despertar-se para também voltar-se com o seu coração à tua verdade, ao teu convite e em tempo de graça tomarem a sua decisão. Bondoso Deus, oramos, portanto, por cada uma dessas famílias, por aqueles que sofreram perdas não somente materiais, mas perda de familiares, perda de entes queridos, para que o teu Santo Espírito os conforte, os anime, na certeza de que há um futuro preparado para aqueles que aceitam, portanto, a tua palavra, aceitam perseverar no teu caminho, e assim, muito em breve, como uma só família, nos reuniremos diante do nosso Pai eterno, naquele lugar que já está preparado. Bondoso Deus, fortalece a fé no teu povo, e que nós, neste tempo final, possamos proclamar a tua mensagem e concluir a obra que Jesus deixou a cada um de nós. Pedimos estas bênçãos, Senhor, que tu nos dê sabedoria, que tu provejas os recursos necessários para fazermos e cumprirmos a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. Para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor.
Muito bem. O Alexandre me lembrou ali de tentar descobrir sobre a carreta. A carreta da Adra já chegou, né? E ela seria posicionada, a Miriam estava olhando ali, Alexandre, agora, seria posicionada na Santo Afonso. Mas como aqui está com problema de água, e ela não poderia utilizar as máquinas para lavar, né, que é o projeto prioritário agora, ela foi para a Igrejinha, né, está em Igrejinha agora já, né, pela manhã, lá em Igrejinha, para atender Igrejinha e Três Coroas, e depois, quando tiver água, ela vai retornar ali para Santo Afonso, né, a princípio, está bem? E assim como alguns irmãos auxiliaram no ano passado, né, para o atendimento na carreta, vamos precisar de uma equipe novamente, né, para auxiliar no atendimento, está certo? Hoje eu estive ali um pouquinho com os jovens, na classe dos jovens, né, para não me sentir tão velho, mas eu acho que no final eles me ouviram mais espirrar do que falar, né, Elcimar? Mas foi muito bom, né? Os jovens bem participativos ali, não tinham muitos hoje, inclusive a queria conduzir a lição, não pôde, né, estar presente, está certo? Mas mesmo assim tínhamos uma turminha ali, né, para compartilharmos, né, a recapitulação da lição da Escola Sabatina, que agora nesse trimestre está sendo o mesmo tema, não é, dos adultos, está bom? Então, mesmo que nós estamos recapitulando aqui cada sábado, os jovens também estão recapitulando. Claro que o enfoque é um pouquinho diferente, mas o tema é o mesmo, né? O tema dessa semana foi a tentação e a queda do primeiro casal, né? Adão e Eva, e as consequências. Nesta manhã, o texto já está aqui na tela aqui, que eu quero estudar com vocês. E eu vou começar esse texto hoje, irmãos. E amanhã à noite eu te desafio a estar aqui, porque a melhor parte eu vou deixar para amanhã à noite. Está bom? Ontem à noite estivemos estudando lá fazendo estudo bíblico ali com o Valdir e a família, né? E a Bruna também. Estava bom lá o jantar, né? O estudo. E o melhor, ainda tinha uma sobremesa depois. Né? Eu até não provei, porque eu brinquei ontem na corrida aí, né? Eu acabei comprando um pastel e não fez muito bem aquele pastel, né? Mas geralmente a gente deixa o melhor para o final, certo? Sempre uma sobremesinha, né, dona Lana? Para terminar, assim, para arrematar, né? Carla, né? Tem uma sobremesa sempre, né? Depois dos almoços, aí das coisas, né? Certo? E então eu estou deixando uma parte para amanhã, para te desafiar, está bem? Capítulo 4, 5 e 6, na verdade, de 1 Samuel, eles formam um conjunto de um só acontecimento. E eu vou começar então, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, mas antes de lermos o capítulo 4, 1 ao 11, eu coloquei entre parênteses ali, para lermos o 5:1. Então, pegue lá o primeiro verso do capítulo 5 de 1 Samuel. É no Antigo Testamento aí, né? Tem 1º e tem 2 Samuel, olhe bem aí na sua Bíblia, é 1 Samuel. No capítulo 5, verso 1, diz o seguinte: os filisteus tomaram o que, irmãos? A arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdote. Vamos ler o verso 2 também. Os filisteus então tomaram a arca de Deus e a colocaram onde? No templo ou na casa de Dagom, diante da imagem de Dagom, certo? Então, isso foi o que aconteceu lá naquela ocasião, né? Mas como é que a arca foi parar com os filisteus? Então, aí, para entendermos a história, precisamos, né, analisar o capítulo 4. Então, vá ao capítulo 4, agora vamos fazer uma leitura do texto até o verso 10. Vamos fazer a leitura toda aqui do texto, depois a gente vai analisando algumas partes. A palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar a Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram em campo aberto cerca de 4.000 homens.
Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre da mão dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará da mão desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, ó filisteus. Comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então, verso 10, lutaram os filisteus, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos Israel quantos homens? 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Até aí por enquanto. E agora eu quero analisar esse texto contigo para vermos, né, alguns detalhes. A arca de Deus, irmãos, era um objeto, né, singular que Deus havia orientado, né, para que fosse construído quando ele deu as ordens a Moisés para a construção do santuário do deserto. Era um objeto, né, retangular, está bom? Feito de madeira, todo recoberto com ouro. Dentro da arca foram colocados o que mesmo? As tábuas do mandamento, e tinha mais algumas coisinhas lá, não é? A vara de Arão, enfim. Mas, principalmente, eram as tábuas, né, dos 10 mandamentos, está bom? E sobre a arca, então, ficava isso aqui que nós chamaríamos, né, uma cobertura, era chamado propiciatório. E sobre esse propiciatório, então, 2 querubins feitos, né, totalmente de ouro, voltados um para o outro. E foi aqui sobre a arca que Deus manifestou, então, a sua glória, chamada, né, na palavra hebraica, Shekinah, certo? Um termo santo para expressar a presença divina no santuário e na parte santíssima do santuário, no Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma única vez por ano para interceder pelo povo no dia da expiação. E esta arca, então, foi tomada pelos filisteus e foi levada, né, para Asdod, certo? Eu até tinha colocado o texto aqui na tela, mas nós já lemos todo ele na Bíblia, está bem? Mas perceba o seguinte, eu quero começar fazendo um destaque aqui, como está lá no verso 1. Diz assim: veio a palavra do Senhor, na verdade, né, a Samuel para todo o Israel. É a melhor tradução. Veio a palavra de quem? Do Senhor. E quando a palavra do Senhor vinha a um profeta, o profeta era movido a transmitir aquela palavra. E Samuel saiu agora a transmitir aquela palavra para o povo de Israel. Porque Deus queria chamar a atenção do seu povo. O povo de Israel, você vai ver lá no capítulo 7 depois, eles estavam, né, muito envolvidos com idolatria. E mais à frente eu vou estudar o capítulo 7 com vocês em outra oportunidade, está bem? E aí, né, eu quero destacar aqui que quando Deus envia a sua palavra, quando Deus, né, se pronuncia para o seu povo, o inimigo cruza os braços? Não. E aí então, né, os comentaristas, eles dizem
e a irmã White vai dizer a mesma coisa, né? Inspirada, está certo? Que os filisteus começaram, neste mesmo tempo, né? Uma pequena invasão à terra de Israel. E eles foram avançando, então, com o seu exército, né? E dominando pequenas cidades. E é por isso, então, que Israel tem que se dispor agora para defender o seu território. E aí é o que o texto lá nos relata, né? Que os israelitas vêm e se acampam em Ebenezer e os filisteus permanecem ali, não é? Na região de Afeca, certo? O inimigo sempre se opõe quando Deus quer propiciar algo bom para o seu povo. Um despertamento, um reavivamento, um compromisso, uma renovação de aliança com o seu povo, saiba que o inimigo, ele vai se opor. E assim, isto aconteceu lá naquela oportunidade com o povo de Israel. Os filisteus, isso aqui é um mapa aqui, ó, mais ou menos, né? Lá da região de Israel. Aqui onde está a estrelinha é Jerusalém, certo? Lá no norte é Samaria, né? Na outra estrelinha lá, está certo? E essa faixa em vermelho aqui era a terra, né, original dos filisteus. Só que eles iam avançando, especialmente para as regiões menos habitadas, ou onde existiam cidades mais fracas, eles atacavam aquelas cidades, né? E eles então, por muito tempo eles fizeram isso, desde o tempo dos juízes, e aqui Samuel, né, conviveu com esta questão toda, e é isso que está descrevendo neste instante. A terra dos filisteus, vou pôr outro mapa aqui para vocês, né? Esse aqui é mais complexo, ele apresenta um pouquinho do relevo, tá? Ela tinha 5 cidades principais, que era Asdod, a principal. Existe até hoje essa cidade. Se você entrar na internet depois aí, no seu celular mesmo, e colocar lá Asdod, ela vai aparecer a cidade atual, e é ao lado das ruínas da antiga. É uma cidade litorânea, tem praia lá, né? Enfim, é uma cidade até próspera, certo? Assim como era no passado. Ela era a principal cidade dos filisteus, era a maior e a principal, mas tinha ainda no litoral, tinha Ascalon e Gaza. E depois um pouquinho mais para dentro, aqui nesse ponto aqui, ó, no vermelhinho aqui, era Ecrom e aqui Gate, não é? A cidade do gigante Golias. Era uma cidade dos filisteus também, de onde veio Golias. Essas eram as 5 cidades principais dos filisteus. E dali então eles partiam, eles tinham um príncipe que era o governante da cidade. Eles não tinham um rei, mas eles tinham príncipes, um de cada cidade. E os filisteus, ali na região da Palestina, era o exército mais bem armado nesta época de Samuel. Eles tinham grandes guerreiros, tinham gigantes, como é o caso de Golias, que mais tarde vai vir e vai se apresentar, mas eles já tinham outros antes, e eles tinham armas, não é? E escudos feitos de metal. E enquanto que os israelitas tinham o que mesmo? Porretes, não é? Eles não tinham armas, certo? Mas quando Saul se torna rei, e ali é feito, o próprio Saul faz um levantamento, só havia 2 espadas em toda a terra de Israel. 2 espadas. E aí uma ficou com Saul, e a outra ele deu para Jonatas, o seu filho. Está bem? E eram as únicas 2 que tinha para todo o povo de Israel. O resto do povo todo era com pedaços de pau, né? Às vezes eles pegavam pedras lascadas e amarravam em cabos de madeira, e aquilo era a arma deles para ir à guerra. Mas a hora que uma espada passava no cabo de madeira, né, já não tinha mais nada. Então, a luta era, de certa forma, bem desigual. Ok? E Israel, né, se via inferiorizado nessas circunstâncias. Mas aqui, neste momento, então há o confronto, há um primeiro confronto e 4.000 são feridos. E aí então eles voltam, né, batem em retirada, retornam lá, como nós lemos o texto, certo? Diante da derrota que sofreram. E agora vem uma pergunta que é muito interessante. E aqui que eu quero já que você comece a aplicar para a tua vida a partir de agora. Até aqui é a história, mas aqui vai começar algo que envolve a ti e a mim. Porque neste mundo também nós estamos numa batalha. Está certo? Essa semana, enquanto aí as autoridades, né, já iam falando e anunciando, mais de uma autoridade mencionou que o nosso estado enfrentaria, né, um cenário de guerra. Certo? E eu
vi isto um pouco ontem à noite, né? Ontem à tarde, perdão, quando eu comecei a andar ali pelo interior da Santo Afonso, tentando passar para Lomba Grande, eu não consegui mais, depois da tarde, passar para lá, porque não tinha mais nenhum caminho disponível, né? Tá bem? O único que tinha estava totalmente congestionado, porque todo o trânsito da BR foi passado para dentro de São Leopoldo, né? Então, para atravessar ali era em torno de 4 horas, certo? E eu tentei achar alguns atalhos que eu já conhecia quando eu trabalhei ali na região da Santo Afonso, mas todos eles fechados, né? As pessoas desesperadas, gente sobre os telhados, né? Desesperadas, algumas praguejando, outras chorando, né? Está bem? Então é um cenário de guerra. E lá então Israel estava enfrentando um cenário de guerra e enfrentou a derrota. E ali, diante daquela situação, não é? Dê mais uma olhadinha, fica com a tua Bíblia aberta sempre aí, está certo? No verso 13, então, a pergunta surge, tá? E qual foi a pergunta? Por que nós sofremos esta derrota hoje? Por que nos feriu? Eles entenderam que era algo que o Senhor tinha permitido. Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? E que grande pergunta é esta? É interessante nós encontrarmos perguntas que traduzam a circunstância. E eles conseguiram uma boa pergunta. E agora então, enquanto eles estão ali, diante desse dilema, vem uma proposta de alguém. A Bíblia não identifica quem, certo? Eles queriam encontrar uma solução. Eles queriam encontrar uma forma, né, de que eles fossem auxiliados por Deus. Eles queriam uma resposta do próprio Deus. E eu penso que às vezes você também quer alguma resposta de Deus em alguma circunstância. Não é assim? Em alguns momentos eu já pedi para Deus: Senhor, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. E há momentos que você enfrenta isso na tua vida. Está bem? Então, vamos observar algumas coisas aqui desta história para tirarmos as lições. O que eles fizeram? Ou então, melhor, vamos dizer o que Deus disse que eles deveriam fazer. Vamos primeiro para essa parte. Deuteronômio 28, verso 25. O que Deus disse que eles deveriam fazer nestas circunstâncias? Ou por que eles sofreram a derrota? Tá? Esta é a questão aqui, deste verso. Por que eles sofreram a derrota? Foi o que eles perguntaram. Por que o Senhor nos feriu? Deuteronômio 28, versículo 25. Deuteronômio é antes de 1 Samuel. Você tem que folhear aí para o início da Bíblia, né? E ir até Deuteronômio capítulo 28, o versículo 25. Ali neste capítulo, no início diz assim, ó, o título do capítulo: bênçãos decorrentes do quê? Da obediência. E aí, a partir do verso 15 diz assim: castigos decorrentes do quê? Da desobediência. E aí quando chega lá no verso 25, você pode ler, se quiser, em outro momento, o restante do texto, vale a pena. Aí diz assim, ó: o Senhor fará com que vocês sejam o quê? Derrotados pelos seus inimigos. Vocês sairão contra eles por um caminho, mas voltarão fugindo por 7 caminhos, e serão objeto de espanto para todos os reinos da terra. Então Deus já avisou que quando eles fossem derrotados, seria por causa do quê? Da desobediência. Deus já avisou antes. Mas agora eles fazem a pergunta e eles acham um jeito de tentar, não é, contornar o problema. Está bem? Então, o que será que eles deveriam ter feito? Deus vai dizer também. Aqui Deus diz por que eles foram derrotados. Por causa da desobediência deles aos ensinamentos de Deus. Mas Deus também falou o que eles deveriam fazer nessas circunstâncias. E está tudo escrito. Então, abra a tua Bíblia agora em Levítico, é antes de Deuteronômio. Tá? Vai em direção ao início da Bíblia, Levítico, capítulo 26. Verso 40 ao 42. Levítico 26. Eles haviam desobedecido, foram derrotados. O que eles deveriam ter feito? Deus diz assim, ó: mas se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim,
e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles, e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então, o que Deus diz? Me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. O que eles deveriam ter feito, irmãos? Confessar os seus pecados, confessar a sua desobediência. Fizeram isto? Você leu o texto lá comigo, eles fizeram isto? Não. O que eles fizeram? Mandaram buscar a arca, certo? Que triste, né? Então eles não fizeram o que Deus já tinha orientado, está bom? E eles tinham a orientação de Deus, está certo? Mas não fizeram, ok? E aí sofreram as terríveis consequências. Lá então diz, né? Eles trazem a arca, eles gritam, eles se alegram, e eles estavam colocando na arca a confiança que eles deveriam colocar em Deus e na palavra de Deus. Na verdade, eles trouxeram a arca para que ela fosse uma espécie de um talismã. Sabe o que é um talismã, né? É um objeto para dar sorte. Ok? Eles queriam uma sorte ali que eles agora então ganhassem na guerra. Está bem? Mas aconteceu isto? Não. Porque Deus não apresentou a arca para eles com este propósito. Ela tinha um outro propósito. Apresentar a santidade de Deus. Apresentar a eles, né, o desejo que Deus tinha de estar próximo do seu povo. Mas a base do relacionamento de Deus está na obediência. E é por isso que dentro da arca ficavam os 10 mandamentos. Está bem? Então, infelizmente, o povo de Israel falhou. Deus já tinha dado as orientações suficientes para eles, o que eles deveriam ter feito, mas infelizmente eles não fizeram. Isso te faz pensar em alguma coisa? Isso já me fez pensar em algumas coisas na minha vida. Minha esposa sabe, eu sou bastante impulsivo às vezes, né? E eu já tomo uma decisão e já vou caminhando às vezes ela me chama a atenção, parei um pouquinho, né? Tá bem? Porque nós temos que primeiro pensa, o que Deus diz? Não te apressa às vezes, tá certo? A gente já quer resolver rápido, eu sou muito de resolver as coisas, né? E eu já saio para resolver, mas às vezes aquela não é a melhor forma. Às vezes nos precipitamos, está certo? Então, Deus nos dá orientação. E as orientações que Deus deixou para o seu povo no passado são para nós também. Precisamos atentar a todas elas. Na lição da escola sabatina, nós vimos aí que Eva falhou, não é? Por não atentar na orientação que Deus havia dado. E ela aceitou então as sugestões do inimigo. E foi avançando ali precipitadamente, impulsivamente. E as consequências vieram. E aqui Israel sofreu a mesma coisa, não é? Por terem um impulso, está certo? De agir, não é? Precipitadamente. O que Deus tinha já orientado para eles? Olha lá, Deuteronômio, capítulo 20 agora, verso 1 a 4. Quando fosse a questão, não é, da guerra, o que Deus diz aqui? Olhe comigo. O que eles deveriam fazer numa circunstância de guerra? Estava tudo orientado, detalhe por detalhe, escrito, para que eles, né, se voltassem ali para as coisas de Deus. Ok? Deuteronômio capítulo 20. Lá diz assim: quando vocês saírem para quê, diz ali? Para a guerra contra seus inimigos, e virem cavalos, carros de guerra, e um povo maior em número do que vocês, não tenham o quê? Medo deles, pois o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando estiverem se preparando para a batalha, olha o que Deus diz, quem que deveria ali falar ao povo? O sacerdote se adiantará e falará ao povo dizendo: escute, povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos, que o coração de vocês não desfaleça, não tenham medo, não tremam, não fiquem apavorados, porque, verso 4, o Senhor Deus de vocês
é quem os acompanha. E o que Deus vai fazer? Ele vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Então quem lutava pelo povo era quem mesmo? Deus. Mas neste dia Deus não lutou, porque Israel não estava seguindo as orientações de Deus. Já há muito tempo eles nem se preocupavam, não iam mais ao santuário, nas festividades, não iam mais, né, aos encontros que Deus havia deixado para eles. Havia datas específicas que eles tinham que se reunir, que eles tinham que se unir para adorar ao Senhor. E ali nessas ocasiões o sacerdote fazia leitura da palavra de Deus para eles, mas eles não vinham mais. Então eles estavam desligados da palavra de Deus, não agiram desta forma, está bem? E sofreram as consequências. Querem ver outra coisa que Deus havia dito para eles? Agora capítulo 6, olhe lá comigo, do verso 1 até o verso 7. Deuteronômio 6, 1 a 7. E lá diz assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Eles estavam ainda chegando na terra. Para que durante todos os dias da vida de vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, Deus, e guardem todos os seus estatutos e os seus mandamentos que o Senhor ordena, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos teus pais, te prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje o Senhor te ordena estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Está bem? Então, eles deveriam atentar para tudo isso, e não somente atentar, eles deveriam ensinar para os seus filhos, mas eles não estavam ensinando os seus filhos nestas verdades, nesses estatutos e nesses mandamentos. E assim falharam para com eles, falharam também para com seus filhos. É interessante porque ali Deus coloca a questão do amor. Na Bíblia sempre o amor está ligado com a obediência. Entenda isto. É por isso que lá em João capítulo 14, verso 15, né, Jesus, representando a Deus o Pai, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência é uma expressão verdadeira e sincera de amor, e tem que se fundamentar no amor. Está certo? Não é uma obediência por medo, não é uma obediência como barganha, não, obedeço para Deus me dar o que eu quero, não. É uma obediência que reflete o meu amor, a minha confiança. Não, se Deus disse que é assim que eu tenho que fazer. Está certo? É nesse sentido. E está sempre uma coisa linkada à outra, amor e obediência. Mas, infelizmente, Israel estava vivendo um período de infidelidade a Deus. E aí sofreram uma derrota e perguntaram: por que o Senhor nos derrotou? Por que o Senhor nos feriu? Por que o Senhor permitiu? E a tendência humana sempre é essa, é transferir para Deus a culpa, a responsabilidade, quando a responsabilidade muitas vezes é nossa. A responsabilidade era do próprio Israel, mas eles transferiram para Deus. Não, mas então vamos trazer a arca, que aí Deus vai ser obrigado a estar aqui conosco. Já que a glória de Deus se manifesta sobre a arca, então Deus vai estar conosco, Ele vai nos dar a vitória. Só que não era essa a orientação de Deus. Eles deveriam buscar a Deus diante do sacerdote, e o sacerdote então os abençoaria e falaria palavras de ânimo para eles, e aí eles iriam para a batalha. E se porventura eles fossem derrotados, então eles tinham que se humilhar,
confessar os seus pecados, e aí Deus os abençoaria e lhes daria vitória. Isso vai acontecer no capítulo 7 depois, iremos estudar mais à frente, está bem? Mas aqui nessa circunstância então, eles sofrem aquela derrota grandiosa, né? Porque, embora a arca estivesse ali, o Deus da arca não estava, não lutou por eles, porque eles não seguiram o que Deus havia dito que deveriam seguir. Esse foi o resultado triste, né? A derrota e morte de muitos de Israel, inclusive os sacerdotes que estavam ali e que não fizeram o seu papel, somente levaram a arca, que não deveriam ter levado, certo? Nem eram dignos de levar. Se você ler o início do livro de Samuel, vai dizer que eles eram corruptos, né? Que eles eram adúlteros, está certo? Então eles não deveriam nem sequer tocar na arca, mas eles levaram e morreram neste mesmo momento, derrota e morte. O próprio sumo sacerdote vai morrer, vai dizer o restante do capítulo, e termina de forma trágica este capítulo aí. Mas qual era o plano de Deus, irmãos? Era a vitória para o seu povo. Você leu comigo aí capítulo 24, nós já lemos. Deus diz assim: eu lutarei pelo meu povo e eu darei a vitória ao meu povo. Esse era o plano de Deus. Mas infelizmente o povo sofreu a derrota. Não era o plano de Deus. Será que eu e você não temos sofrido algumas derrotas porque temos errado? Será que eu e você estamos atentando para as orientações de Deus, para os conselhos que Deus já nos deu? Temos que atentar sempre para a palavra. Quantas vezes pessoas foram até Jesus para perguntar: Senhor, isto, por que aquilo, Senhor? Jesus respondia da seguinte forma: vocês já leram o que diz a Escritura? Lembram-se o que diz o profeta tal? Lembre-se o que diz o profeta tal? Essa era muitas vezes a resposta de Jesus. E assim tem que ser para contigo e para comigo também. Diante de alguma incerteza, peça a direção de Deus. Senhor, me guia no caminho da tua palavra, em primeiro lugar. Deus cuida de tudo, certo? De cada detalhe. Na classe dos jovens até teve um momento bem positivo ali, vou dizer, né? De testemunho dos jovens, de como Deus tem cuidado, como Deus tem atuado, como Deus tem protegido. E Deus quer proteger o seu povo, Deus quer dar a vitória para o seu povo. Essa é a intenção de Deus. Jeremias 29, verso 11, lá Deus diz assim: porque eu é que sei que pensamentos, que planos tenho a vosso respeito. Planos, pensamentos de paz, de bem e não de mal, para vos dar o melhor, aquilo que vocês necessitam. Está bem? Romanos capítulo 8, você conhece, verso 31 e 32. Lá diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, lá no tempo de Israel, Israel lutou contra exércitos muito mais poderosos. O Egito tinha o mais poderoso exército daquele instante, daquele momento da história. Israel teve que lutar com o exército egípcio? Não. Quem lutou? Deus. Deus usou o mar como sua ferramenta de luta e destruiu aquele exército, né? Num instante. Está bem? Depois Israel vai enfrentar dois grandes e poderosos exércitos. O exército do rei Seom, primeiramente, que era um poderosíssimo exército, quando estavam chegando na terra de Canaã, e derrotaram aquele exército sem armas, sem ter soldados treinados. E o exército de Seom era o maior e mais bem treinado exército ali da terra de Canaã. E Israel derrotou, ou melhor, o Senhor derrotou. E depois eles ainda enfrentaram o exército do rei Og, que era um gigante, era um exército que tinha gigantes. Era o rei de Bazã, que também foi derrotado pelo poder de Deus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O verso 32, na sequência aí de Romanos 8, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Significa tudo aquilo que realmente precisamos. Esse é o plano de Deus. Era o plano de Deus lá no passado, mas não é só do Antigo Testamento, isso que eu quero que você entenda. É o plano de Deus no Novo Testamento também. Ele quer dar aquilo que eu e você precisamos como seu povo, mas precisamos atentar para a sua palavra.
Sabem, o capítulo 5 e 6, se você quiser ler hoje à tarde, Deus vai devolver a arca. É Deus quem vai devolver a arca para Israel. Os filisteus haviam levado e não iriam devolver. Era um troféu de vitória. Porque no contexto da época, os povos antigos tinham essa ideia de que os deuses lutavam por eles. Então, quando um povo conseguia capturar o objeto do Deus do outro povo, era sinal que o Deus deles era mais poderoso e havia vencido o Deus oponente. Então, na concepção dos filisteus, o Deus de Israel havia sido derrotado pelo Deus principal deles, que é Dagom. E é por isso que agora, em festejo, diz a história, eles levam a arca até Asdod, até o templo de Dagom, que era o maior templo de toda Canaã, era o templo de Dagom. Eles levam para lá para dizer assim: aqui está Dagom, não é? O troféu da tua vitória, a arca do Deus de Israel. E ali eles colocam. Mas aí Deus vai se manifestar. E isso eu vou estudar amanhã contigo, certo? Por que Deus fez o que fez lá com os filisteus? Tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. E Deus age sempre com um propósito, tanto para com os filisteus, como para com Israel. Lembrando que o supremo propósito de Deus é redentor, é redimir a todo pecador. Mas Deus teve que agir, e Deus deixou grandes lições para eles no passado, lições que são importantes para ti e para mim hoje também. E eu termino dizendo o seguinte: a arca foi tirada de Israel. E assim o povo de Israel achava que as bênçãos de Deus não viriam sobre eles. Mas Deus vai mostrar que as bênçãos viriam, especialmente sobre o ministério de Samuel. E Deus prepara todo o povo para receber a arca de volta. Assim, às vezes, o inimigo vai tirar algumas coisas de ti e de mim. Algumas famílias perderam tudo. Eu até comentei na classe dos jovens, né? Onde eu falava, por exemplo, com o irmão Gilberto, já foi membro aqui da Santo Antônio. Hoje ele é um líder ali no Visital. É um homem dedicado. É um homem sempre interessado nas coisas da igreja. Está bem? Assim como nós, tem as suas falhas também, é claro. E ontem eu conversei com ele e ele me dizia: pastor, eu tive que sair de casa só com a roupa do corpo, eu e minha esposa. Estão lá na casa de uma irmã, lá no Quefas. Mas o testemunho que ele me deu foi o seguinte: pastor, eu sei que toda a minha vida está na mão de Deus. Se é para eu perder tudo, Deus vai me dar aquilo que seja necessário. Eu não perdi um instante de sono, não é por causa disto. Está bom? Porque eu sei que Deus cuida da vida dos seus filhos. Está certo? Então, irmão, eu quero que você entenda isto. Tudo aquilo que o inimigo tirar do povo de Deus, Deus devolverá multiplicado. Isso está na história dos povos, né? dos filhos de Deus no passado. Isso vai acontecer, eu vou estudar contigo amanhã aqui, não é? Lá com Israel, nesse instante. Deus devolve a arca para o seu povo. E Deus vai devolver tudo para os seus filhos. Lembram-se quanto Deus devolveu para Jó? Devolveu a metade? Não. Tá bom? Então, esse é o nosso Deus. O Deus que cuidou do seu povo no passado. O Deus que com tristeza teve que ver o seu povo sendo derrotado. Porque o próprio povo foi que afastou Deus da batalha. Ao não obedecer. Ao não estar ligado às coisas de Deus. Que eu e você não repitamos essa história. Mas que aprendamos estas lições. E que possamos dia a dia atentarmos para as orientações de Deus. Para a nossa vida. Para a vida dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, se esse mundo ainda existir por mais tempo, está certo? E que assim possamos herdar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. É a minha oração por ti e por mim. Amém. Douglas, o Idemar, eu queria cantar um hino que eu não sei, eu nem vi, temos a mensagem da Júlia ainda, pode cantar, Júlia, trazer o louvor, mas eu quero cantar o hino congregacional. Vocês sabem que eu não saio da igreja sem cantar o hino congregacional, não é? Então, toda a congregação tem que cantar, faz parte da adoração, do encerramento da adoração. Vamos ouvir a Júlia e eu já converso com o Idemar aqui sobre o louvor.
tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar. Você me deu forças pra lutar, enquanto as pessoas não acreditavam. Você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? De mim um vaso novo, quebra e molda meu interior, dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Amém. Amém. Obrigado, Júlia.